naquele dia, quando ele defendeu Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, não é à toa que ele usa essa palavra pavor. É como se na hora em que ele tivesse dito pavor, na hora em que ele disse pavor de Dilma Rousseff, elogiando Ustra, ele tivesse conclamado as pessoas para um jogo sadomasoquista. Então, isso através de um discurso, de um pequeno discurso. Um discurso que foi fundo, que foi um discurso pontiagudo, que feriu cada um num lugar muito especial. Então, fez com que as pessoas que têm aquilo que eu também chamei nos meus livros de, regime de pensamento democrático, essa gente ficou muito, perturbada, tomada pelo pavor justamente que ele promoveu naquele momento. É como se ele dissesse: "Eu vou colocar o pavor de Dilma Rousseff, eu sou o novo pavor de Dilma Rousseff, e eu vou colocar essa figura que é o pavor de Dilma Rousseff no lugar mais importante do país". Não é à toa que ele teve uma excelente votação, e eu acho que foi em função da manipulação do medo, na hora em que a gente poderia dizer assim, ele tocou fogo, né, ele tocou o medo geral, o pavor é um tipo de medo primitivo, então ele foi mexer com o inconsciente das massas num nível incontornável. E naquela hora, o Brasil dividiu entre os que estavam, então, nessa posição do regime de pensamento democrático, apavorados com ele, querendo combatê-lo, e os outros que também apavorados com ele, ficaram a seu favor tentando se mimetizar com ele. E essa mimetização inclusive, então veja, tem aqueles que vão se contrapor a ele, e os outros que vão segui-lo e imitá-lo. E esses que o seguem, que o imitam, são pessoas que têm uma estratégia psíquica também. E tudo isso é psicologia das massas, tá? Então, é um tema velho, mas é um tema que tem tudo a ver, é um tema, aliás, da época do fascismo de 100 anos atrás, né, nessa que essas teorias estão surgindo. Eu estou, claro, fazendo uma leitura muito à minha maneira, com os meus referenciais, mas também conhecendo a psicologia das massas. Mas aí, então nesse caso, ele dividiu a população em 2 e essa população que o imita, essa gente, isso tem tem características, tem filigranas aí, também vale a pena a gente observar um pouco, que é o seguinte: pessoas pobres, pessoas, negras, pessoas mulheres, pessoas homossexuais, as pessoas mais variadas que seriam alvo do preconceito e alvo do discurso de ódio, essas pessoas apoiam Bolsonaro. A gente compreende quando um homem branco, rico, capitalista, financia e apoia Bolsonaro, pois eles são do mesmo campo. Mas nós não entendemos, as pessoas não conseguem entender como é que pessoas que seriam indivíduos, corpos, enfim, que são, eh, cible, né, são objetivos, são, enfim, o foco, né, como que essa gente que é o foco do Bolsonaro, que é a vítima em potencial do bolsonarismo, do fascismo, do nazifascismo, etcétera, como que essas pessoas, se associariam, então defenderiam o seu próprio algoz. E a gente pode dizer: "Ah, o Brasil todo caiu numa espécie de síndrome de Estocolmo", que é aquela síndrome, enfim, é um termo que é usado para dizer das pessoas que defendem os seus algozes para evitar que os algozes se tornem cada vez mais furiosos, é uma tentativa de driblar o algoz. Ok, isso faz parte. Mas o outro aspecto é tentar ser igual, tentar ficar igual, seja por uma imitação estética, tentar usar a mesma roupa, tentar parecer uma pessoa que é de uma outra classe social. Por exemplo, se você é pobre e tenta imitar um rico, se você é negro e tenta imitar a estética branca, se você é, enfim, não importa, uma mulher e tenta se adequar aos parâmetros, inclusive as mulheres bolsonaristas da seja a Michele Bolsonaro, seja a nora do Bolsonaro, aquela casada com um dos filhos, enfim, que saiu dizendo que não existe mulher livre, coisas assim. Então, essas mulheres se posicionam no lugar de submissão para se misturarem com esses homens, então apagando o fato de que elas são diferentes, de que elas são mulheres, e assim por diante. Esse mecanismo mimético envia a mensagem: "Eu sou igual a você, você não precisa me matar".
Eu sou igual a você, você não precisa me perseguir. Eu sou igual a você. Exatamente, você não vem me xingar. É o mecanismo que a gente encontra na natureza, né, a camuflagem, o escamoteamento. E, é compreensível isso, porque essas pessoas estão todas apavoradas. Apavoradas com uma figura que é, sem dúvida, diabólica e demoníaca, no sentido político. No sentido político, ou seja, é uma figura disruptiva, não assim, a gente pode colocar Lula é uma figura simbólica. Então, políticos em geral devem ser figuras simbólicas, homens e mulheres e pessoas simbólicas, no sentido que são pessoas que produzem, relações, que produzem sentido, que conduzem a sociedade, que, influenciam e organizam a sociedade. Tem essa função de organizar a sociedade, que muitas pessoas entendem como sendo gestão, mas não é gestão, é organização, inclusive mental, algo que se faz organizando as instituições, organizando os direitos e tudo isso, né. E de repente, Bolsonaro é o contrário disso tudo, ele não é um político simbólico, ele é um político diabólico, disruptivo, que não produz conexões, que não produz, relações, ele destrói relações, ele destrói as conexões. Pode olhar, na esfera internacional, o Bolsonaro é considerado um pária. Ele não conversa com país nenhum, ele não conversa com ninguém. Raramente você vê Bolsonaro, numa situação de troca com algum político internacional. Ele não é capaz de estabelecer contatos, de estabelecer relações, e eu estou aqui falando em diabólico e simbólico, porque são 2 palavras que têm tem uma raiz, né, comum, mas o prefixo dessas palavras define o conceitos importantíssimos pra vida humana e para o político, não apenas no sentido da burocracia, das instituições, dos jogos de poder, mas do político naquele sentido com P maiúsculo, né, o político como a nossa ontologia, o nosso modo de ser, a instância na qual nós nos tornamos seres humanos, fazemos com os outros seres humanos comunidade humana, construímos cultura, tudo isso, né. Então, é um pouco complicado talvez dizer tudo isso e dizer, assim, de uma maneira tão rápida, mas eu tenho tentado pensar a partir daí, porque meu interesse maior é compreender com profundidade o que que aconteceu, o que está acontecendo entre nós.